Olá, galera. Vamos voltar aqui ao nosso assunto cinética química, certo? O assunto ainda do terceiro período, mas que ele é de suma importância para entender o assunto do quarto período. No quarto período, nós iremos aprender equilíbrio, que são reações reversíveis, reações não reversíveis, e como a gente pode utilizar alguns fatores para deslocar a reação para os reagentes para o produto. Isso é fundamental, por exemplo, no ramo da indústria. Você quer ter mais um produto, então o que você poderia fazer com essa reação a fim de que ela te desse mais um rendimento, certo? Então, a cinética química ela é base para o equilíbrio químico. E depois, para a gente finalizando, nós vamos ver a eletroquímica, certo? Então, cinética química, basicamente, é o estudo da velocidade das reações, fatores que alteram reações, né, e condições para que ocorra essa taxa de decomposição ou taxa de formação, beleza? Aqui eu tenho um exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, né? É uma reações rápidas, né? Peróxido de oxigênio, né? Com um reagente, um corantezinho, e aí a reação, né, desprende uma quantidade absurda de gás, certo? Então vamos lá. Então, o que é a cinética química? Como podemos avaliar a reação do ponto de vista cinética, né? Qual é o impacto da temperatura da cinética na reação e teoria da colisão? Basicamente é isso que nós vamos fazer uma revisão, né? Esses três últimos mapas nós vamos falar sobre essas revisões, né? Olha, uma reação rápida, né? Um acionamento de um airbag, né? São substâncias que estão juntas, né? Que quando o dispositivo quebra, elas se misturam, né? Produzindo instantaneamente gás de nitrogênio, né? Isso uma questão de frações de segundo, né? Porque na hora que o carro bate na frente, né? No para-choque, né? O sensor é acionado, né? Quase próximo à velocidade da luz, né? A questão do sensor, né, eletricidade, e aí acionando essas substâncias entram em contato uma com a outra, né, gerando esse gás que dá essa expansão nessa bolsa, que evita que o motorista venha a morrer, né? Então, a cinética estuda exatamente isso, né? A taxa da reação que ocorre, né, entre as substâncias, né? Então, nós temos cinética, o movimento ou a mudança, né, de um lugar para outro. Energia cinética, a energia está associada ao movimento, como eu falei em alguns momentos, né? A cinética, quando você está se movimentando, você adquire uma energia. Essa energia aqui não é cinética, é energia cinética. Né? Uma pessoa andando de bicicleta, uma pessoa andando de avião, tem uma energia alta cinética, certo? E aqui também tem energias em química, a palavra cinética refere-se à variação de concentração de reagente ou de um produto. Então, quando eu falo de cinética, de velocidade das reações, eu posso estar falando ou da taxa de velocidade dos reagentes, no caso eles vão se decompor para formar quem? Produto. E o produto vai ser a taxa de formação de uma reação. Então, eu tenho duas reações aí nesse caso, certo? Duas velocidades. Olha aí, nós temos, por exemplo, a rodopsina, né? Uma proteína que ela transforma e converte a luz, né? Fazendo com que a gente tenha a visão, né? Fotossíntese, fundamental para os vegetais, consequentemente para nós também. Né? Diamante, grafite, formação do petróleo, milhões de anos, né? Tudo isso, de certa forma, é de interesse da humanidade. Né? Como se formou as substâncias, como elas se formam, né? Hoje é possível você produzir diamante até com uma qualidade acima do normal, né? Acima do original. E aí você tem muitas aplicações na medicina, né? Questão do bisturi, e você pode utilizar aí de diversas formas. Olha aí. Então vamos lá. Ó. A reage se transforma em B. Né? Reagentes e produto. Reagente, o que acontece com o reagente? Eles são consumidos. Né? Bicarbonato de sódio e vinagre, que os alunos estavam trabalhando aí na MobFog, eles se misturam para formar uma outra substância, né? Gás, né? E acetato de sódio. Então aí nós temos uma reação química, né? Reagentes se misturam, né? Quanto mais eles se misturam, menos eles, literalmente, eles são reagentes, né? Eles começam a perder sua identidade, se transformar numa outra substância, e o produto, quanto vai diminuindo o reagente, vai formando, né, o produto. Então é uma coisa inversamente proporcional. Quando esse diminui, o outro aumenta. E aí, em equilíbrio, nós vamos ver exatamente quando essas velocidades se equiparam. Né? Em geral, é mais conveniente exprimir velocidade de uma reação em termos de variação de concentração com o tempo. Então, é a concentração em mols, ou em gramas, ou
ou em quilogramas, né? Dependendo do tipo da reação, você pode utilizar qualquer unidade. Aqui, quando você vê esse colchete aqui, uma letra D, significa que é a concentração em mol. Então, a pessoa, a questão, né, a escola, a instituição, ela vai te dar o valor em mols, por exemplo, 40 mols por litro, dividido pelo tempo, né, em segundos, em minutos, em hora. Né, tudo isso você vai calcular a velocidade ou da decomposição, no caso reagente, ou da formação, no caso produto. Olha aí. Isso quando você tem esses dois fatores diretamente, né? Será que podemos dizer que a velocidade da reação é constante? Né? Não podemos dizer, né? Não é como na física. Na física você tem um movimento uniforme, que a velocidade é constante, não há aceleração, e um movimento variado, que nós temos acelerações. E também temos o movimento, né, variado, o movimento variado que varia a velocidade e a aceleração. Né? Então, no caso, esse aqui não seria um movimento uniforme, a velocidade não é constante. Né? Ó, esse verde aqui, o que está acontecendo? Ele está diminuindo a quantidade. Por quê? Porque eles são reagentes. Então, eles estão se decompondo para formar quem? Produto. À medida que esse vai se decompondo, se misturando com o outro, vai se formando outras substâncias que são chamadas de produto. Olha aí, muitas vezes estavam perguntando para mim, professor, eu não estou entendendo essa questão da velocidade. Gente, a velocidade, nós vamos trabalhar o seguinte, uma reação da etapa única. Né? Reação na etapa única, a gente trabalha com esta equação aqui, presta bem atenção. Velocidade igual a uma constante. Então, toda a reação química ela vai ter uma constante, né, vezes A, concentração de A, vezes o produto de B. Isso no caso para os reagentes. Ó. E a ordem da reação, professor, e essa ordem da reação? Esse expoente, onde é que eu vou achar? No caso, tu vai olhar o índice da substância. Por exemplo, tem 2H2O, então é H2O ao quadrado, entendeu? 3NH3, 3 mol de amônia, então vai ser NH3 elevado à terceira. Então o número que está na frente vai ser quem? Vai ser o expoente. Aí você vai calcular a velocidade. Bem simples, né? Velocidade igual a constante, vezes a concentração de A elevado a seu índice estequiométrico, vezes a concentração de B elevado a seu índice estequiométrico. Isso aqui só vai servir quando a reação acontece numa única etapa. Quando ele acontece em várias, aí tem um outro procedimento para a gente poder trabalhar. Certo? Tranquilo? Ó. Então, aqui ficaria aqui, velocidade de A elevado a seu índice, que é esse Azinho, vezes B, concentração de B elevado a seu índice, e assim sucessivamente. Aqui eu posso calcular para o reagente, aqui eu posso calcular para o produto. Ó. Beleza. Olha aí. Né? Lei da reação elementar. Para que a reação aconteça uma só etapa, é dada pelo produto das concentrações elevadas a seus índices estequiométricos, como eu falei para vocês. Olha aqui. Está aqui uma reação. 2NO no estado gasoso mais H2 hidrogênio no estado gasoso, produzindo N2O, um óxido mais outro óxido, H2O. Todos no estado gasoso. Então, como que eu vou calcular a velocidade desta reação, supondo ela sendo uma reação elementar? É simples, velocidade é igual a constante, esse K sempre ele vai te dar, é um valor medido experimentalmente. No caso aqui eu vou medir, por exemplo, o caso no caso da H2O. V igual a K, NO, aqui faltou um 2. N2O, né, elevado, não, é porque é aqui, desculpa, esse O aqui você desconsidera. V igual a K vezes NO elevado a seu índice, ó, que é o índice 2 ao quadrado, vezes H2O, certo? Ou H. Né? Como aqui não tem índice, o que vai acontecer? Vai ficar elevado a 1. E a velocidade dos produtos, como é que eu vou escrever? Velocidade igual a constante, sempre vai ter esse K, certo? Ah, professor, mas eu não souber o K, aí a questão vai te dar, certo? Constante vezes concentração de N2O, ó, tá aqui, elevado a seu índice, não tenho aqui, é 1, subtende tem 1, vezes a concentração de H2O. Não tem nenhum número na frente, então subtende tem de 1. Então é bem simples. Viu o número aqui, coloca aqui em cima. E aí bota os valores que a questão vai te dar, as concentrações, e aí você consegue calcular a velocidade tranquilamente de uma reação elementar, certo? Aí se deixar bem ressaltado isso. Vamos ver aqui, ó.
Ordem de uma reação é dada pela soma dos expoentes. Então, poxa, eu quero saber a ordem da reação. É só somar os expoentes, no caso da velocidade. Ó. Aqui, está aqui a velocidade, a equação da velocidade. V igual a KNO elevado ao quadrado vezes H2O. Né? Qual é a ordem dessa reação? Bem simples. Ó. Aqui, qual é o índice? 2. E aqui, 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, ela é uma reação de terceira ordem. Bem simples. Somou os expoentes, né, que são essas potências em cima, você encontra a ordem da reação. Ó, aqui ó, tem 1, então será de ordem 2. Outro exemplo aqui, ó. Seja a equação da síntese da amônia uma reação elementar. Digamos que ela seja elementar, certo? E ela tem esse esquema aqui, ó. 2, né, NH3 no estado gasoso, amônia se decompondo, né, em N2 mais 3H2O, 3H2, né, no estado gasoso. Então, aqui tem os índices, né? Ó, 2, aqui 1 e aqui 3. Aí ele pergunta, responda as suas equações da velocidade, o que ocorre se duplicarmos a concentração da amônia, certo? De acordo com a velocidade, e o gráfico dessa reação. Aí nós temos 3 perguntas que nós vamos responder, que também estão nos mapas aí, para vocês tirarem as dúvidas. Se por acaso a dúvida persistir, vocês me chamam, e aí a gente vai tentar sanar essa dúvida, que com certeza será sanada, certo? Então, vamos lá, a resolução dessa questão aqui. Olha só, letra A. Está aqui a equação, né? Então, vamos multiplicar a concentração dos reagentes elevado a seus índices. Ó. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de amônio NH3 elevado a seu índice. Quem é o índice dele? É o número da frente, 2. Pronto, está aqui a velocidade dos reagentes. Já o do produto, V igual a constante, sempre tem esse K, sempre tem essa constante. Produto de N2, quem é seu índice? É 1, não tem nenhum número aqui, vezes H2. H2, qual é o índice dele? É 3, aqui, então faltou um 3 aqui. Então a velocidade do produto vai ser N2, H2 elevado à terceira. Resolução da letra B. Né? Usando a equação da velocidade, nós temos. Aí nós vamos só fazer uma substituição de valores. Como é que é a velocidade dos reagentes? É constante vezes NH3 elevado ao quadrado. Então, ele disse o que acontece se duplicarmos essa reação. Então, no lugar de NH3, você bota no duplicar, matematicamente, que é 2 vezes X, que é uma quantidade que ele não te deu, né? Então, você não tem como dizer qual vai ser o valor. Você vai dizer o que acontecerá com a velocidade, se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. Então, vamos lá. Constante elevado à concentração de NH3 ao quadrado, né? Ó, 2x boto aqui no lugar do NH3, né? E está elevado ao quadrado. O que, que vai acontecer? V igual a constante, 2x ao quadrado, né? Vai dar 4x, né? Ao quadrado. Então, neste caso, o que, que vai acontecer? Vai aumentar 4 vezes, ou vai quadriplicar. Então, se eu dobrar a concentração de amônio, a velocidade vai quadriplicar. Interessante, né? A gente pode manipular essas reações de forma a obter uma substância ou outra, uma velocidade mais rápida ou não. Para esses dois modos. Catalisador para acelerar a reação, veneno para reduzir a reação. Por exemplo, as comidas enlatadas, nós não colocamos catalisadores. Nós colocamos o quê? Veneno. Não é veneno de morrer, né? Que é na química a gente chama de veneno. Mas ele é, na verdade, um inibidor. Certo? Já algumas outras substâncias que vocês querem aqui, por exemplo, uma pintura que você seque rápido, você vai colocar o quê? Um catalisador. Ó, letra C. Para o gráfico, temos uma curva descendente, né, para os produtos que são consumidos e uma ascendente para os produtos que são formados. Então, vamos lá. Ó. Tá bem aqui. Ó. Os reagentes, o que acontece? Eles vão caindo, descendente, são consumidos, e em compensação, né, paralelamente a isso, os produtos estão formando, então a quantidade vai aumentando de uma forma ascendente. Né? Tempo início é 0, né? Tempo aqui, o que acontece? O produto é 0. E aqui a quantidade do reagente é máxima. À medida que vai passando, o que vai acontecendo? Vai decaindo, 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 digamos, até chegar próximo de 0 ou 0. E aqui vai de 0, vai aumentando, aumentando até o valor máximo. Aqui, voltando, reagente, quantidade máxima, produto, 0. Né? Dando combustão a reagir. Começou a reagir e terminou. Quantidade mínima de reagente, quantidade máxima de produto. Beleza? E aí, gente, ficou só esse assunto aí, né? Na próxima eu vou passar um outro vídeo para tentar sanar mais as dúvidas de vocês aí. Qualquer coisa, nós estamos aí. Valeu?